O nosso comportamento cristão só é autêntico quando nasce de um coração renovado pela graça, que busca a verdade e não se deixa enganar por aparências ou falsas seguranças. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 19 ao 23. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, desta sexta-feira da 11ª semana do tempo comum, nos conduz a um exame profundo do coração. O Salmo 33 nos coloca logo diante de uma condição existencial fundamental. Este pobre grita e o Senhor o escuta. Salmo 33, versículo 7. A palavra pobre aqui carrega um peso teológico muito significativo. No hebraico, a expressão pode ser associada ao termo Hanin, que indica não apenas uma condição econômica, mas uma atitude espiritual de total dependência de Deus. O termo pobre, no hebraico, é traduzido para o grego como ptochos, aquele que vive na humildade, vive na confiança e na entrega. É desse lugar de interior pobreza que o coração humano começa a discernir o que realmente é o seu tesouro. E aqui nós entramos no núcleo da palavra de hoje, com o ensinamento incisivo de Jesus no Evangelho de Mateus, porque onde está o teu coração, aí estará também o tesouro. Ou, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São Mateus capítulo 6, versículo 21. A palavra tesouro designa aqui um depósito, um lugar de armazenamento, o que guardamos como precioso. E o coração do grego cardia não se refere apenas ao órgão físico, mas ao centro da vontade, da decisão e da afetividade. Santo Ambrósio de Milão, comentando esse versículo, nos exorta de forma direta: tu és carcereiro dos teus bens e não o proprietário. Santo Ambrósio se referia à parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 25. Ele alertava que aquele que enterra o ouro na terra está, na verdade, enterrando o próprio coração ali, se escravizando àquilo que passa. Vende o teu ouro e compra a salvação. Vende o campo e adquire para ti a vida eterna. Estes eram os conselhos deste santo. E também para nós hoje. Vende o teu ouro e compra a salvação. Vende o campo e adquire para ti a vida eterna. Aqui ecoa o convite de Jesus ao jovem rico em Mateus capítulo 19, versículo 21, revelando que a verdadeira liberdade vem de um coração desapegado. Mas, Padre, como saber se o nosso coração está de fato livre? Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos dá um segundo critério de discernimento. A lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso, iluminado. Mateus capítulo 6, versículo 22. O termo grego utilizado aqui para olho é oftalmos. E para simples é ramplos, que carrega a ideia de integridade, de pureza de intenção, de ausência de duplicidade. Aqui não é para nós decorarmos os vocábulos gregos, é para entender a grandeza, a densidade da mensagem que está por trás das palavras do Santo Evangelho colocadas na boca de Jesus. Para nos dizer que um simples olhar é aquele que vê com verdade, sem as distorções causadas por interesses ocultos ou paixões desordenadas. Se o olho é mau, então tudo em nós se obscurece. Meus irmãos e minhas irmãs, o olho não serve apenas para ver o exterior, mas revela antes de tudo a interioridade.
A forma como vemos as coisas depende do que cultivamos no coração. Por isso, o olhar é simples, é a expressão de um coração unificado, livre, luminoso. Muitos de nós colocamos o coração em bancos inseguros. Depositamos nossa esperança em bens materiais, em pessoas, em projetos que são frágeis por natureza. E o resultado é ansiedade, medo, frustração. No entanto, somente o céu é um lugar seguro para colocar o coração. Porque quando o coração está lá, tudo o mais na terra também começa a funcionar. Quando pensamos na luz de dentro de nós, podemos comparar nossa vida como uma casa com janelas sujas. O problema muitas vezes não é o sol que não brilha, mas o vidro que não deixa a luz passar. As feridas, os pecados, as desordens interiores são como poeiras e manchas que obscurecem a visão. Não basta que a luz exista. É necessário que ela encontre um caminho limpo para nos alcançar. Aqui ressoa a reflexão acerca do pecado original e da concupiscência, que torna nosso olhar turvo e o nosso discernimento frágil. Os santos padres da igreja, a tradição patrística, sempre reconheceu a importância de um coração purificado para o verdadeiro conhecimento de Deus. Santo Agostinho nos dizia, no livro das Confissões, que inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti, Senhor. Ele expressa aqui essa antropologia bíblica segundo a qual o coração humano só encontra paz em Deus. Também São Gregório de Nícia, comentando as bem-aventuranças, ele lembra que ver a Deus é sempre o fruto de um coração purificado. O magistério da Santa Igreja, ao longo dos séculos, reafirmou essa verdade ao tratar das bem-aventuranças, recordando que a pureza de coração é condição para a visão de Deus e para o discernimento correto na vida moral. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso comportamento cristão seja autêntico, porque ele só é autêntico quando nasce de um coração renovado pela graça, que busca a verdade e não se deixa enganar por aparências ou por falsas seguranças. Diante dessa palavra de hoje, nós somos convidados, como nos propõe também São Paulo, a colocar a nossa vida à prova da autenticidade. Dizia São Paulo, muito mais nas fadigas, muito mais nas prisões, infinitamente mais nas chicotadas, muitas vezes em perigos de morte. Aqui o apóstolo nos mostra o preço de manter o olhar fixo em Cristo. O preço de manter o coração ancorado no céu. Por fim, lembremos-nos de que o coração humano é complicado e instável, sempre em busca de felicidade, mas muitas vezes se enganando, porque vai se perdendo em tantos lugares. A vida inteira é um caminho de conversão para aprendermos a desejar aquilo que de fato pode nos saciar. Peçamos ao Senhor nessa liturgia, por intercessão da Virgem Maria, a Mãe Santíssima, aquela que soube guardar todas as coisas no coração. Peçamos ao Senhor a graça de ter um olhar simples, um olhar desapegado e uma vida luminosa, para que o nosso verdadeiro tesouro seja sempre o próprio Deus. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.